Bom, então hoje vamos estar fazendo um exercício, tá, sobre indutância, tá, para treinar bem o conceito de indutância própria, indutância mútua, e também um exercício bom ali para treinar os circuitos magnéticos, né, para aprender bem ali o que que é um circuito magnético. Então aqui, tá, a gente tem logo de cara aqui um circuito magnético na questão um que apresenta dois enrolamentos, tá? A gente tem duas bobinas aqui, bobina um com N1 espiras e uma corrente elétrica I1, e uma bobina N2 aqui com uma corrente elétrica I2 e N2 espiras. E a gente vai considerar que a permeabilidade do núcleo aqui, ela é infinita, ou seja, a relutância magnética do núcleo é zero, né? A gente só considera a relutância dos entreferros. Então, aqui o exercício dá, tá, os dados aqui todos do comprimento aqui desse entreferro 1 aqui, que é o G1, do G2 e do G3, e a área de cada um dos entreferros aqui também. E número de espiras da bobina 1 e número de espiras da bobina 2. Então ele pede indutância própria, né, do enrolamento 1, indutância própria do enrolamento 2 e a indutância mútua entre os dois enrolamentos, tá? Como eu já tinha dito lá na aula lá sobre indutância, né, para existir indutância mútua, precisa existir dois ou mais enrolamentos energizados, ou seja, com corrente elétrica, né? Se eu tivesse um enrolamento com corrente aqui e outro sem corrente elétrica aqui, não haveria indutância mútua, tá? Porque um enrolamento sem corrente elétrica, a única coisa que ia acontecer com ele aqui é que o fluxo produzido por esse, por exemplo, considerando que esse tem corrente e esse não, o fluxo produzido por esse aqui poderia gerar uma tensão induzida nesse aqui. Mas como não ia ter corrente nele, então ele não haveria indutância mútua, porque esse cara aqui não estaria contribuindo com produção de fluxo no circuito magnético, né? Só isso daqui. Então, novamente, tá, é importante para ter indutância mútua, dois ou mais enrolamentos, tá, energizados. Então, o primeiro passo, tá, para resolver esse exercício aqui é fazer o circuito, né, análogo a esse cara aqui. Então, que seria esse circuito aqui, tá? A gente tem a fonte de força magnetomotriz 1, que é N1 vezes essa corrente 1 aqui desse enrolamento. Aí tem as três relutâncias, né, do gap 1, a relutância do gap 3 aqui do meio, né, e a relutância do gap 2, tá? E aqui há o outro enrolamento com corrente elétrica I2, né? Que é N2 e 2, né? Força magnetomotriz 2. Tá? É importante aqui, ó, observar os sentidos aqui, tá? A polaridade aqui. Porque a polaridade aqui ela vai estar de acordo com a regra da mão direita, tá? Quando a gente tem uma corrente elétrica I1 aqui, o fluxo estaria sendo produzido para cima, né? E aqui essa corrente nesse sentido estaria produzindo um fluxo para lá. Então é por isso que essas polaridades aqui foram colocadas desse jeito, tá? E como foi desprezado ali a relutância das partes do núcleo aqui, só fiquei com essas três aqui, a desse daqui, a desse e a desse daqui, tá? Então, novamente, isso aqui não é um circuito elétrico, é um circuito magnético, tá? Eu vou ter, em vez de corrente elétrica aqui, eu vou ter fluxo circulando aqui, tá? Nesses ramos aqui. E em vez de resistências aqui, são relutâncias magnéticas, né? Então, o primeiro passo, tá, para calcular esse exercício aqui é calcular a relutância de cada um desses três gaps aqui que eu tenho no meu diagrama lá, no meu circuito magnético. Essa aqui é a expressão, então, é a largura do gap dividido pela permeabilidade, né, do meio ao qual o fluxo está atravessando, como são gaps de ar. Eu vou ter aqui a permeabilidade μ0, que é a do ar, e a área, né, a área de cada um dos três gaps aqui. Então, tá, se vocês calcularem, vão chegar nesses valores aqui, tá, para a relutância. Aqui a unidade é Henry na menos 1, tá? Esse Henry aqui é lá da indutância. E essa é a unidade, então, né, das relutâncias magnéticas. Então, fazendo o cálculo delas, se chega nesses valores. E, bom, como a gente quer calcular a indutância própria, tá? Vamos calcular como é que se calcula a indutância própria, tá? Vamos considerar o primeiro enrolamento aqui. A gente sempre vai considerar, tá? Quando a gente quer indutância própria de cada enrolamento, que o outro enrolamento que existe, né? Ou os outros, se tiverem no circuito, que eles não existam, né? Então a gente vai considerar aqui que o enrolamento 2 que estaria nessa perna aqui, né? Se a gente apagou ele, então ele não existe aqui. Só existe o enrolamento 1, com a corrente elétrica I1 aqui. Então esse é o primeiro passo, desconsidera o outro enrolamento ou qualquer outros que tiverem, tá? Aí tu desenha o fluxo, tá? Em cada ramo aqui do circuito, tá? A setinha vermelha é o fluxo produzido por essa corrente elétrica nessa bobina aqui. Aí fazendo o circuito análogo aqui, tá? Com as relutâncias aqui, os fluxos estariam exatamente nos mesmos sentidos que estão sendo mostrados aqui, tá? É importante fazer isso aqui. Aí o que que tu vai fazer? Tá, para calcular a indutância própria, sempre a definição para indutância é isso daqui, tá? É N ao quadrado dividido pela relutância equivalente, tá?
Então tu faz aqui o sistema aqui, passa para essa forma aqui, né, para enxergar melhor ali onde estão os fluxos, né, como está distribuído os fluxos e as relutâncias no sistema magnético aqui, né, no circuito magnético. E aí depois, tá, qual que é a relutância, tá, vista pelos terminais dessa fonte aqui, né, ou desse enrolamento aqui, né, que está representando essa fonte. Bom, a relutância equivalente vai ser o paralelo dessas duas aqui, tá, do R2 com o R3, então é o que está sendo mostrado aqui, é o RG2, é o R2 aqui, né, R3 em paralelo, mas depois eu vou somar com esse cara aqui, tá. Aí eu vou ter a resistência equivalente vista pelos terminais aqui de interesse, né, da indutância dessa bobina, que eu quero calcular a indutância própria dela. Então, fazendo, tá, esse paralelo e somando com esse cara aqui, eu vou chegar nesse valor aqui, tá. Os valores a gente já tinha aqui, é só fazer como um circuito elétrico normal, tá, o paralelo dos dois, e depois somar aqui com esse R1, tá. Aí a gente aplica na fórmula, simplesmente a indutância própria é N1 ao quadrado dividido pela relutância equivalente, que a gente achou aqui. Né? O número de Espirazum lá do exercício era 100, então 100 ao quadrado vai dar, dividido por isso aqui, vai dar exatamente esse valor aqui de indutância, né? Essa é a indutância própria, né? A indutância que só depende desse enrolamento aqui e da configuração do circuito magnético equivalente, né? E, bom, como a gente vai querer, tá? Vai estar estudando depois a indutância mútua, né? Que pede na letra C lá do exercício, a gente sempre precisa saber, tá? A influência que essa fonte aqui, né, que o fluxo produzido por essa fonte vai estar fazendo no ramo, tá, onde vai ter o outro enrolamento, né, onde teria a outra fonte de força magnetomotriz, que seria esse cara aqui. Então eu já estou chamando de φA, tá, que é o fluxo que vai estar passando aqui, né, nesse ramo aqui, onde estaria a outra fonte aqui, mas no caso agora eu não estou considerando ela. E então, e aqui eu chamei de φ1, que é o fluxo que está passando nesse ramo aqui devido a essa fonte aqui, tá? Então a gente está interessado agora em saber esse cara aqui. E depois para descobrir indutância mútua eu vou precisar desse cara aqui. Aí então eu faço, tá? Aqui eu tenho fluxo em vez de corrente elétrica aqui. Mas eu faço, tá? Para descobrir esse φA aqui, eu posso fazer exatamente como no circuito elétrico. Eu faço um divisor de corrente aqui, né? No caso aqui um divisor de fluxo. Então, o fluxo total é a força magnetomotriz desse cara aqui, que é M1 e 1, tá? 100 vezes I1, a corrente 1 não é dada no exercício, então, por enquanto, eu deixo ela aqui e divide pela relutância equivalente, para eu ter esse fluxo aqui, φ1 aqui, né? Esse cara aqui é o fluxo 1. Aí, como eu quero o fluxo que passa nesse ramo aqui, eu faço, tá, essa multiplicação aqui com essa divisão. Isso é um divisor de correntes, né? Assim como no circuito elétrico. Tá? Aqui no magnético também é válido isso daí. Aí tá, achei o valor do FI, tá? Do FIA aqui, que passa nesse ramo aqui. Esse valor aqui eu deixo ele guardado. Mas a indutância própria desse enrolamento já foi descoberta, é esse valor aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a bobina 2, né? Esquece todas as outras bobinas do circuito, tá? No caso só tinha aquela ali. Esqueci essa aqui e vou considerar só essa aqui. Agora o fluxo todo produzido por ela tá exatamente como mostrado aqui, né? Na verdade essa seta aqui deveria estar para cima, tá? Eu me enganei. Mas no mais aqui está correto, tá? É assim e essa aqui estaria subindo aqui, né? Então esse, segundo a regra da mão direita, é o fluxo produzido pela corrente 2, tá? O sentido. E então, se a gente observar até qual a relutância vista pelos terminais dessa fonte aqui, a gente vai ver que é R1 em paralelo com R3, tá? Que está aqui, e depois mais R2, vai dar isso daqui. Aí é a mesma coisa, a indutância própria da bobina 2 é N2 ao quadrado, agora dividido pela relutância equivalente, né, vista pelos terminais da fonte aqui. Que deu isso aqui, então são 300 espiras aqui no 2 aqui, e vai dar exatamente 1,93 mH aqui a indutância, né. Percebam que a indutância própria aqui deu maior, né, do que no caso anterior aqui. E novamente, tá fazendo agora eu quero descobrir o fluxo B, tá, o fluxo que passa no ramo onde estaria a outra fonte, tá, onde estaria essa fonte aqui, só que produzido por essa fonte aqui, tá? Então vou chamar de φB, também vai me interessar, tá? Saber o valor dele para o cálculo da indutância mútua, né? Fazendo que nem o procedimento anterior, eu calculo o φ2, que é esse termo aqui, e faço esse jogo aqui do divisor de corrente aqui para calcular esse fluxo aqui, tá? Aí tá, bom, descobri já as indutâncias próprias, essa aqui é de antes, agora falta indutância mútua. Para a indutância mútua, tá? Só interessa, tá? O fluxo produzido por exemplo, nesse ramo aqui, interessa o fluxo produzido por essa fonte aqui.
tá? Então, aqui, para descobrir a indutância mútua aqui no enrolamento 1, devido à influência da bobina 2, no enrolamento 2, que vai ser o φB, né, aqui, só vai me interessar N1 vezes φB, tá? Que é o fluxo que vai ter aqui, tá? Só esse φB, que é produzido por essa fonte aqui, que a gente já calculou antes, né? E claro, pela ação, tá? Esse fluxo aqui, ele surge pela ação dessa corrente 2 aqui, então por isso que é dividido por I2, tá? Essa aqui é uma outra expressão para indutância, tá? Isso que a gente viu lá na aula sobre indutância. Aí, como é o fluxo, eu estou interessado no fluxo, né, nesse φB aqui, só que ele passa pela bobina 1, tá? Então aqui é N1 vezes o φB, que é produzido pela corrente 2. Então é exatamente isso que essa fórmula me diz, tá? Aí eu vou aplicar, já tinha calculado o φB antes lá, vou cortar I2 com I2, tá? Da fórmula aqui com I2 do φB aqui, e vou estar, né, obtendo exatamente esse valor aqui, tá? Cortei os dois I2 aqui, e vou estar obtendo esse valor. Aí agora eu quero calcular aqui, tá? Na bobina 2 aqui, a indutância da bobina 2 em relação à bobina 1, ou seja, em relação ao efeito aqui, né, o fluxo que a bobina 1 joga no ramo onde tem a fonte 2 aqui. Que fluxo é esse? Vai ser o φA, né, o que a gente calculou antes. Então, o fluxo que a bobina 2 aqui vai estar concatenando devido à ação desse cara aqui, vai ser N2, porque está atravessando aqui a bobina 2, vezes o fluxo A, que é produzido por essa fonte aqui, e pela corrente 1 aqui também. Então é por isso que fica assim a forma. Aí eu coloco tudo na expressão, eu vou cortar aqui I1 com I1, tá? I1 dessa fórmula aqui com I1 daqui, dessa aqui, vai me resultar nesse valor aqui, tá? É interessante notar que a indutância mútua entre duas bobinas, ela é sempre igual, tá? Então dá 1 em relação a 2 e dá 2 em relação a 1, tem que dar sempre o mesmo valor, tá? Então, eu espero que tenha ficado bem entendido, tá? Isso daqui. Aqui é importante, tá? A gente notar aqui que o fluxo líquido que vai estar passando aqui, tá? Nesse ramo aqui, ele vai ser o resultado da soma desse aqui, do φ1, que é produzido por essa fonte, mais o φB, que é produzido por essa fonte aqui. Caso essa polaridade aqui fosse oposta, eu teria menos o φB aqui, né? Não estaria somando. Aqui teria menos o φA. Então é importante para saber o valor do fluxo líquido que vai estar passando aqui, tá? Se eu quiser. Isso é a técnica da superposição, é a mesma técnica lá que se aplica em circuitos elétricos, né? Primeiro eu considero o efeito de cada fonte individual e depois eu posso somar, tá? No caso aqui seria uma soma porque o sentido dessas fontes aqui estaria contribuindo, né? Nesses ramos aqui com os dois fluxos aqui, né? φ1 e φB no mesmo sentido, e aqui o φ2 e o φA no mesmo sentido. Então, acho que era isso aí. Se ficou alguma dúvida aí, é só perguntar nos comentários aí. Então é isso aí, valeu.